Continuamos nosso curso de programação em C. Vamos verificar o tópico 3, estruturas de repetição. Então, nessa aula 5, a gente vai ver os comandos for, while e do while. Esses comandos de repetição são utilizados para que um conjunto de instruções seja executado repetidamente por um número determinado de vezes ou até que determinada condição seja atingida. Essas estruturas de repetição, chamadas loops, são também denominados laços de repetição. O nosso primeiro laço vai ser o laço for, aí traduzindo fica para. É uma estrutura do tipo laço contado, isto é utilizada para um número definido de repetições. O for, diferente do while, ele sempre vai ter um contador na sintaxe. Esse contador vai ser uma variável que vai iniciar, vai ser verificada a condição se esse contador atingiu ou não a condição, e ele vai ter um incremento ou decremento. Tá? Ele pode aumentar ou diminuir o valor da nossa variável. Dentro das chaves, a gente vai colocar as instruções. O uso do for, a gente pode iniciar com a variável i começando em 1, enquanto a variável i for menor ou igual a 10, a gente vai incrementar 1 no final e ele vai seguir esse conjunto de instruções. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, vai imprimir na tela o número correspondente ao valor de i. Então, aqui ele vai começar com 1, vai imprimir 1. No próximo print, ele vai somar de 1, ele vai somar 2. Aqui é igual a i igual i mais 1. Ou a gente coloca nessa abreviação i mais mais. O próximo número vai ser 2, 3 até chegar a 10. Exemplo 1. Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro. Eu criei a estrutura do programa, fiz aqui a nossa função main. A gente vai criar a variável novamente, a variável i. E dentro do for, meu i vai começar com 1, porque ele quer dos números 1 a 20. Então a variável vai começar com 1. Enquanto ela for menor ou chegar até o valor de 20, né, menor ou igual a 20, ele vai imprimir o que tem na tela e no final do for ele vai acrescentar 1. Meu i, depois que terminar o conjunto de instruções, ele vai somar mais 1, passa a valer 2 e vai repetindo até chegar no número 20. Depois que ele chegar no número 21, essa condição aqui vai ser falsa e ele finaliza o programa. Como ele quer que seja um abaixo do outro, eu coloco um /n aqui no print, né? Então ele vai puxar o valor da variável i e vai pular uma linha para baixo. Vai contar os números de 1 a 20. Qual que é o benefício de usar um laço de repetição? A gente só usou um print. Se fosse para fazer só de forma manual, a gente poderia fazer um print e digitar todos os números, ou fazer um print, ou fazer 20 prints informando o valor de cada número. Até para um valor baixo de números, até você consegue fazer manual, mas isso aqui, se ele pedisse para colocar 100, 500, 1000 números, digitar tudo daria muito trabalho. Então a gente fazendo um for com 4 linhas apenas, a gente consegue imprimir um número grande de números. No exemplo 2, elabore um programa que apresente todos os números inteiros positivos divisíveis por 3 que sejam menores que 100. O primeiro número divisível por 3 é o próprio número, que é o 3. Tá? Então, meu i vai começar em 3 e ele vai até 100. O 100 não é divisível por 3 e menor que 100. Enquanto ele for menor que 100, ele vai rodar o programa. Aqui eu criei a variável i, que é o nosso contador aqui dentro do for. Ele também pede quantos números são divididos por 3 e menores que 100. Também contar quantos números são divisíveis por 3. O i começa em 3, enquanto ele for menor que 100, ele vai rodar o programa, vai fazer esse printf apresentando os números e vai puxar o valor da variável i. Quando ele finalizar o for, ele vai somar o valor que tem a variável i, que no caso aqui inicia com 3, mais 3. Porque o próximo número dividido por 3, você soma 3. O próximo número vai ser 6 e ele vai imprimindo até chegar ao 99, que vai ser o último número. O contador é que ele vai contar quantas vezes ele vai fazer essa impressão. E depois eu vou imprimir a quantidade de números divisíveis por 3. Ele puxou aqui todos os números divisíveis por 3, 3, 6, 9, 12, até chegar ao último, que é o 99. A quantidade de números divisíveis por 3 foi de 33. While, traduzindo, fica enquanto, o comando avalia a expressão enquanto a condição retornar valor verdadeiro, a execução do bloco de comando será repetida. Quando o valor for falso, encerra o seu laço de repetição e a execução é transferida para o fim do comando while. Então, qual é a diferença para o for e para o while? No for você tinha a variável e o incremento dentro do parênteses. O while só vai ter só a condição. Então
Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai seguir os conjuntos de instruções. Escreva um programa em C que solicite 10 números ao usuário através de um laço while e ao final mostre qual desses números é o maior. Criei novamente aqui o programa com int main. Vou pedir para o usuário digitar 10 números. Então, vou criar a variável int. Ele quer saber qual número é o maior. Então, criei a variável maior e dei o valor de 0 no início. E como minha condição aqui ela vai depender dos 10 números, enquanto o usuário não digitar os 10 números, eu criei também um contador. Porque a gente precisa do contador, senão a condição nunca vai ser falsa. A gente cria o while, enquanto o contador for menor que 10, então o contador vai começar em 0. Então ele vai de 0, 1, 2, 3 até chegar em 9. Quando ele chegar em 10, a condição aqui vai ser falsa. Então 10 é menor que 10? Não. Aí ele finaliza o while. Digita o número, vou guardar na variável num. Aí eu faço a verificação com um if aqui dentro do while. Se esse número que eu digitei for maior que o valor da variável maior, a variável maior vai receber o número. Por exemplo, eu digitei o número 10. O, o maior, ele está valendo 0. Ele vai iniciar em 0. Tá? 10 é maior que 0? É. Então, minha variável maior vai receber o valor de 10. Segundo número, eu digito 15. 15 é maior que 10? É. Então, minha variável maior vai receber o valor de 15. Então, digitei o terceiro número foi 5. 5 é maior que 15? Não, então ele não faz o if. Vai continuar sendo 15 ainda o número maior. E no final vou imprimir o maior número que eu digitei, né, dos 10 números que eu digitei, e vai aparecer na tela. Digitei 10 números, dentre os 10 o 150 foi o maior, então o maior número é 150. Exemplo 4. Faça um programa em C que mostra a tabuada de qualquer número escolhido pelo usuário, considerado tabuada do número de 1 a 10. Então, qualquer número que o usuário digitar, a gente vai fazer a tabuada de 1 vezes o número, 2 vezes o número, até chegar a 10 vezes o número. Tá? Então, a gente vai ter que fazer 10 cálculos, né, para que seja impresso na tela a tabuada. Eu criei a minha variável número, que eu vou pedir para o usuário digitar qual número que a gente vai fazer a tabuada. Criei uma variável i, que vai ser o contador. Tá? Então, são 10 números, então a variável vai começar em igual a 1. Enquanto a variável i for menor ou igual a 10, ele vai rodar o programa. Então, eu pedi para o usuário digitar um número. Minha variável i começa em 1. 1 é menor ou igual a 10? É, então ele vai fazer a impressão aqui na tela. Então, eu vou acrescentar a variável i mais 1. Tá? Então, por isso que ficou em mais mais. O que vai ser impresso? Essa primeira porcentagem é o primeiro valor de i. Então, aqui nesse caso vai ser 1 vezes essa segunda porcentagem d vai ser o número que o usuário digitar. Então, 1 vezes o número que o usuário digitar, igual o cálculo que a gente vai fazer, que é número vezes i. Então, eu fiz o cálculo dentro do printf. I vezes num igual a num vezes i. Tá? Aqui é fazendo o nosso cálculo. O usuário digitou 7, então ele vai pegar aqui os valores de i de 1 até 10 e vai multiplicar pelo valor que eu digitei que o usuário digitou. E vai fazer a conta dentro do printf. Tá? Então, 7, 14 até chegar a 70. Do while, nesse tipo de estrutura, o trecho do código é executado pelo menos uma vez, pois o teste condicional é realizado no fim. É utilizado quando temos um número indefinido de repetições e precisamos que o teste condicional seja realizado após a execução do trecho de código. Qual é a diferença do while para o do while? O while ele vai primeiro depender da condição para executar o conjunto de instruções. O do while ele vai executar uma vez as instruções para depois fazer a condição. Tá? Então, assim, pelo menos uma vez ele vai executar o código. Sintaxe começa com a palavra do, entre chaves vai ser colocadas as instruções e no final vai ter o while com a condição. Se ela for verdadeira, repete esse conjunto de instruções até essa condição se tornar falsa. Exemplo 5. Digita um programa que faça a soma de dois números e uma opção para finalizá-lo ou continuar a cada cálculo. A minha condição vai depender do que o usuário digitar, se ele quer continuar fazer as somas ou que ele quer finalizar o programa. Então aqui no nosso programa eu criei as variáveis a e b para que o usuário digite os números e o variável soma para fazer o cálculo da soma e a escolha se ele vai continuar o programa ou não. Crio aqui o comando do
com as chaves, peço para o usuário digitar o primeiro e o segundo número, gravo nas variáveis A e B e faço o cálculo. Soma igual a mais B, imprimo a soma de porcentagem D, que se refere a A, mais porcentagem B, que se refere a B, é igual a soma. Poderia colocar, em vez de criar uma variável, poderia colocar A mais B aqui? Poderia. Tá? E não precisaria da variável soma nem fazer esse cálculo aqui, ele faria no printf, no exemplo anterior. Mas aqui, só para deixar mais claro, ele vai puxar os valores das variáveis A e B e vai fazer a soma. Depois que ele imprimir o valor do resultado, ele vai perguntar ao usuário se ele quer continuar ou não. Se ele digitar zero, ele vai guardar na variável escolha e quando você coloca a condição zero, ele trata como falso. Então ele vai finalizar o while, se for zero. For qualquer outro número, ele vai continuar a fazer o programa. Se digitar um caractere, ele pode dar erro. Tá? Mas assim, a gente não está restringindo o usuário a digitar só números ou que ele não digite letra. Como é um programa mais básico, né, a gente acredita que ele vai digitar somente números. Depois que ele escolher aqui para o programa ser encerrado, vai dar uma mensagem que o programa foi finalizado. Rodando o programa, digita o primeiro número, ele digitou 2, depois 18, fez a soma, né? A soma de 2 mais 18 é 20, questiona se ele quer continuar ou não. Ele colocou aqui o valor 1, então o programa, a condição ainda é verdadeira. Ele fez mais ele fez mais 3 cálculos, né? Fazendo a soma dos dois números. E no final, digite 0 para sair outro número e digitou 0. Quando ele digitou 0, ele sai do while e finaliza o programa. Esse foi o final da nossa aula 5. Até o próximo vídeo.